Videozinho do Mastigando Basquete, as últimas 10 finais da NBA explicadas em 10 Pensaram, minutinhos. muita gente acompanhando, o que me deu uma ideia. Será que eu consigo falar sobre as 10 últimas finais da NBA em 10 minutos? Bom, eu vou tentar aqui introduzir pra quem não sabe o que aconteceu ou refrescar a memória de quem já acompanhava a NBA. Afinal de contas, muita coisa mudou desde 2016. E pelo amor de Deus, pessoal, se ficar faltando alguma informação, é porque eu tentei deixar tudo bem compacto pra caber em 10 minutos, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. 2016, Cavs contra Warriors. O Golden State Warriors tinha acabado de terminar a temporada regular com 73 vitórias e 9 derrotas, a melhor campanha da história da NBA até aquele momento. O Curry foi MVP unânime. Klay Thompson era o seu parceiro de perímetro, formando a famosa dupla Splash Brothers. O Draymond Green era o motor defensivo, o famoso carregador de piano. Era o melhor time que o basquete tinha visto em muito, muito tempo. Nas finais, enfrentaram os Cavs de LeBron James, Kyrie e Kevin Love. Pelo segundo ano seguido, tá? Já tinham sido campeões em 2015. Eles abriram 3-1 na série. Isso era acabado, né? Ninguém vira 3-1 numa final. Nunca tinha acontecido antes. Pois é, ninguém avisou o LeBron James. LeBron puxou os Cavs de volta com 2 jogos seguidos de 41 pontos no jogo 5 e 6, forçando o jogo 7 em Oakland, na casa do Warriors. No último minuto, com um placar empatado já há um tempo sem ninguém fazendo cesta, o Iguodala saiu em frente em direção a uma bandeja no fast break. E o papai LeBron, de quase metade da quadra, conseguiu alcançar a bola no alto e pregar na tabela. A bola depois caiu na mão do Kyrie Irving, que acertou um dos arremessos mais clutch que você vai ver na vida em cima do Curry. No placar final, Cavs 93, Warriors 89. Primeiro título do Cavs em 52 anos. O LeBron desabou no chão e esse jogo 7 até hoje é considerado por muitos o melhor jogo de finals da história. E eu concordo. 2017, Warriors contra Cavs. O verão anterior tinha sido bem agitado. O Durant, depois de chegar à final de conferência contra o Warriors com o OKC e perder de virada, tomou uma decisão que dividiu o mundo do basquete. Ele se juntou aos Warriors. Imagina o Shea e o Chris Paul depois de perder pra eles agora. Pois é, o cara fez isso. Ele foi É e te o time fez. que já era favorito, que já tinha Curry, Klay, Draymond e a maior campanha da história da NBA. O mundo chamou ele de covarde. Disseram que ele tinha pego o caminho mais fácil e que era impossível confiar no legado dele agora. O Durant não ligou pra nada disso. Nas finais de 2017 ele foi simplesmente dominante. Eles enfrentaram o Cavs novamente e o Durant teve média de 35 pontos por jogo, 8 rebotes e 5 assistências. O Warriors fechou em 5 jogos. O KD foi MVP e a crítica continuou, mas o anel ficou com ele ali. 2018, adivinha, Warriors contra Cavs de novo. Quarta final consecutiva entre Warriors e Cavs. Essa altura já parecia inevitável, todo mundo sabia o que ia acontecer, mas a história desse finals foi um pouco diferente. O jogo 1 foi épico. LeBron fez 51 pontos, 51, carregou o Cavs no ombro durante 48 minutos e perdeu. O George Hill errou o lance livre decisivo, J.R. Smith pegou o rebote e saiu driblando, achando que tava ganhando, mas o jogo tava empatado. E o Cavs Nossa, eu vi perdeu esse jogo, mano. inclusive, J.R. Smith muito Foi bom. o primeiro jogo Os de Warriors basquete que eu ganharam os 3 vi. jogos seguintes sem dificuldade, varreram com propriedade e o Durant foi MVP pelo segundo ano consecutivo. O Kyrie não tava mais no time, o LeBron tinha dado o máximo que o jogador pode dar em uma finals, ele jogou muito, teve média de 34 pontos, 9 rebotes e 10 assistências, mas o elenco ao redor dele simplesmente não tinha como competir, ainda mais contra um time tão dominante quanto esse Warriors. Depois disso, ele anunciou que ia pro Lakers, saiu do Cavs. Acabou uma era em que a NBA inteira ficou se perguntando o que ia acontecer quando o LeBron finalmente saísse do leste. Rapaziada, agradecer aqui rapidinho que a gente bateu os 5 mil inscritos e também pedir pra você que não é inscrito se inscrever. Eu sei que é chato, mas olha esse print aqui, menos de 10% das visualizações vem de inscritos. Tá inscrito aqui já, deixa esse likezinho aqui, ó. 2019, Raptors contra Warriors. Era a quinta final consecutiva do Golden State. Parecia mais uma vez inevitável, mas o destino tinha outros planos. O Durant já tava lidando com alguns problemas na panturrilha. O Warriors foi segurando a série mesmo assim, mas o Durant ficou de fora das primeiras 4 partidas. No jogo 5, com o Raptors ganhando a série por 3-1, a eliminação iminente, ele voltou. Em menos de 12 minutos, uma lesão cruel, tendão de Aquiles. Muitos atletas nunca voltam ao que eram antes. E o Golden State mesmo assim conseguiu a vitória naquele jogo e foi pra Toronto no jogo 6 com a série 3-2. Nesse jogo 6, outro azar gigantesco. O Klay Thompson rompeu o ligamento cruzado anterior, num lance que ele tentou dar uma Ah, voltou até pra cobrar os lances livres, foi super aplaudido e só depois saiu definitivamente. A dinastia Nossa. se desmontou ao vivo ali. Do outro lado da quadra tava o Kawhi, o robô da NBA, o homem que não sorri nem chora. Conduziu Toronto ao único título da história dos Raptors com uma frieza absurda. Foi a única temporada dele pelo Raptors. Ele foi tocado naquela season e depois ele foi pro Clippers. Literalmente brotou lá, ganhou um título e foi embora. 2020, Lakers contra Heat. O mundo tava bem diferente. A pandemia fechou a temporada da NBA em março e meses depois a NBA criou a bolha em Orlando, dentro do complexo da Disney, sem torcida, sem família, sem mundo de fora, só os jogadores da NBA, isolados por meses pra terminar a temporada e depois pro playoffs. E dentro desse ambiente, o Lakers, LeBron James e Anthony Davis jogaram um fino de basquete. O Wade foi muito dominante, defesa, loucos, rebotes e também fazendo seus pontos no garrafão, enquanto o LeBron foi o maestro que ele já era nessa época, com assistências, liderando o time e sempre pontuando em um nível de elite. Nas finais eles encararam o Miami Heat, que de certa forma surpreendeu de chegar tão longe. O Jimmy Butler que liderava aquele time, o Tyler Hero e o Duncan Robinson estavam no mundo. O Kawhi também parecia que o cara podia complicar pro Anthony Davis, mas isso não aconteceu. O Lakers venceu por 4-2 e o LeBron ganhou seu quarto título e quarto MVP das finais. Tava todo mundo lá jogando tudo certo, mas não dá pra negar que foi muito bizarro ver o jogo sem ser uma arena assim, completamente vazio. São circunstâncias que ninguém mais vai ver igual. 2021, Bucks contra Suns. De um lado, o Phoenix Suns com o Chris Paul finalmente chegando às suas primeiras finais depois de décadas de uma carreira brilhante e muito azar nos playoffs. E do outro lado, o Antetokounmpo, o Greek Freak, vindo de 2 MVP seguidos das temporadas anteriores. O Suns começou voando e abriu 2-0, mas a partir daí foi um baile do Bucks. Nos 4 jogos seguintes, o Antetokounmpo jogando num nível absurdo, a série toda, tá? Os 2 jogos que ele perdeu, jogando muito também. No jogo 6, vindo de 3 vitórias consecutivas e com o título possivelmente na mão, ele respondeu da maneira mais brutal que tem, 50 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, sendo vários desses tocos bem decisivos ali no jogo. Milwaukee venceu seu primeiro título desde 1971, lá na época do carinha do Jabbar. 50 anos de espera. caramba. Foi marcado na história de Milwaukee para sempre. 2023, Warriors contra os Celtics. E olha o Golden State aí de volta. Depois de alguns anos sem título, Curry, Clay e Draymond como time principal, já sem Kevin Durant, mas ainda Wiggins compondo o elenco perfeitamente. Do outro lado, Boston Celtics chegaram às finais com um elenco jovem, bem talentoso, bem equilibrado, liderado pela dupla JJ, Jason Tatum e Jaylen Brown. Mas não teve jeito, a série pertenceu ao Steph Curry. A crítica em cima dele era sempre essa. Curry tinha 3 títulos, mas nunca tinha sido MVP das finais. O Iguodala foi em 2015 e o Durant foi em 17 e 18. Mas o Curry calou os críticos, pegou e colocou essa final no bolso, meteu mais bola de 3 do que nunca. O Jason Tatum jogou bem abaixo da média dele nas finais, tudo bem que ele só tinha 23 anos, mas eles pegaram a experiência que precisavam. O preço foi assistir de perto uma aula do Steph Curry enquanto ele garantiu seu quarto título da NBA. 2023, Nuggets contra Heat. O Miami Heat chegou às finais como o 8º colocado da Conferência Leste, o pior classificado possível nos playoffs. Então, eles passaram por cima de times melhores, pelo menos no papel, durante toda a fase eliminatória. Do outro lado, estava o Denver Nuggets de Nikola Jokic. Tinha sido MVP nas 2 temporadas anteriores. Um cara mais incomum que o basquete já produziu, rapaziada. Um pivô sério de 2,10 m que dribla, passa, pontua e lê o jogo como se fosse um armador clássico. As estatísticas apontam ele como o melhor jogador ofensivo de todos os tempos. O Heat tinha gastado todas as cartas de azarão, vamos dizer assim, pra chegar às finais. Eles não tinham absolutamente nada pra fazer pra parar o Jokic. Ele teve média de 30 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, com quase 60% de aproveitamento de quadro. O primeiro título da história do Denver Nuggets, uma franquia que existia desde 67 e nunca tinha chegado perto disso. E pro Jokic, a confirmação definitiva. Ele era o melhor jogador do mundo naquele momento. Qualquer discussão contrária
não tinha base nenhuma. 2024, Celtics contra Cavs. Boston Celtics de volta às finais. 17 Caralho, mano. eles foram Triste o Luka Doncic não levar O essa, Mavericks com o mano. Luka Doncic parecia honestamente nem ser o time ideal pra estar ali nas finals, se você parar pra ver. Eles tinham feito uma das melhores campanhas de playoffs da história pra chegar até ali. O Luka tinha detonado os favoritos um atrás do outro, jogando muito. Mas nas finais, o elenco do Celtics era profundo demais. Toda vez que o Luka explodia, Boston tinha a resposta coletiva. Fora o baile do banco de reservas do Celtics quando o Luka ia pro banco. E o Jaylen Brown foi MVP das finais, o mesmo cara que vivia na sombra do Jason Tatum nas narrativas externas, né? Ele chegou no momento mais importante e foi o melhor jogador das finais indiscutivelmente. O Celtics Nossa. passou em 5 jogos, 18º título. Quando o Butler subiu em Boston, uma cidade que já estava acostumada a vencer, tinha mais uma razão. Com o 18º título, eles tinham acabado de passar o Lakers, que tinha empatado com o título do LeBron lá na bolha, e se isolaram como o maior campeão da NBA novamente. 2025, Thunder contra Pacers. Um time construído com paciência, com jovens que foram desenvolvidos ao longo de anos e sem atalhos, liderados pelo Shai Gilgeous-Alexander, MVP da temporada, enfrentavam o Indiana Pacers com Tyrese Haliburton. Foi muito decisivo nos playoffs até ali. Triste. Ninguém apostava que o Pacers estaria na final, não. O time do OKC era melhor, mas o Pacers teve 7 jogadores com médias acima de 10 pontos por jogo. Basquete coletivo muito lindo. Uma série que ninguém esperava ser tão boa. Foi até o jogo 7, quando uma infelicidade acabou com a chance de título do Indiana. O Tyrese, armador e maestro ali, orquestrando o time, já tinha matado 3 bolas de 3 só no primeiro quarto, rompeu o tendão da Aquiles. O time que já era azarão, então ficou sem o seu melhor jogador. Uma cena muito triste, impossível imaginar como ele se sentiu naquele momento. O jogo mais importante da vida dele. O OKC Triste essa cena, mano. com tranquilidade, conquistando então o primeiro título da era OKC. A franquia antes era Seattle Supersonics e o único título era lá na época de Seattle. 10 anos, muita coisa mudou. Imagina fazendo esse vídeo em 2036. Qual legado será que vai ser construído na liga? Comenta aí, pessoal, qual final ficou mais Vídeo muito bom, dá uma força lá no canal do Mastigando Basquete. Vamos pra cima.